É o nosso boa noite a todos e a todas que estão nos acompanhando agora nessa live aqui na nossa sede da Associação de Mutuários e Moradores do Estado da Paraíba, MESPB, como também você que faz parte da Moras, que é a Associação de Mutuários e Moradores do Residencial Alto da Serra, e que nós estamos aqui fazendo a nossa segunda parte do nosso debate a respeito dos estudos sobre organização, direito, enfim. Hoje ficamos para falarmos a respeito desta segunda parte, que para nós é muito importante você saber o significado, para que serve uma associação. Eu peço a permissão e a licença de todos vocês, vou atrapalhar um pouco, né, para podermos conversar a respeito desta associação. Quando nós tratamos do para que serve, certamente nós estamos tratando dos objetivos e das finalidades de uma associação de mutuários e moradores do residencial, né? Claro, eu quero aqui deixar bem claro para você, clarear um pouquinho, para que você possa então ver um pouco mais da nossa atuação hoje, certo? Na nossa associação. Então, eu vou aqui colocar algumas coisas e eu gostaria então que você prestasse bem atenção no nosso debate de hoje. Em primeiro lugar, estou com o Estatuto da Amoras, a partir do artigo 4º, quem tem esse estatuto em mãos pode muito bem lê-lo agora, nesse exato momento, para poder entendermos um pouco a dimensão do que é necessário entendermos o nosso estatuto. O que é muito comum para toda a associação é que toda congregação de pessoas, toda reunião, toda unidade de pessoas é uma coisa muito básica. É um dos primeiros elementos que servem a uma associação de mutuários, a uma associação de defesa, a uma associação que discute direitos, certo? Então, o primeiro elemento é essa reunião, essa unidade, essa convocação de pessoas para se tornarem associados. Esse é o primeiro elemento que ela necessita colocar no seu estatuto. Segundo, aqui já menciona a natureza ou a identidade da própria associação. Como nós estamos tratando de uma associação que tenha duas naturezas numa só, como moradores e mutuários, nós estamos então definindo que tanto o morador, aquele que não é mutuário, tanto aquele que é mutuário. Por favor, qual é a diferença? É bom e interessante dizer isso, porque infelizmente isso no grupo do WhatsApp
se fizeram muita confusão, totalmente desnecessária. E se a pessoa lesse direitinho o estatuto, ela saberia que está tratando de duas categorias importantes e isso nós não podemos de forma alguma descartar. A primeira são os mutuários. Quem são os mutuários? São aqueles que têm contratos exclusivamente com a Caixa Econômica Federal ou outra instituição financeira. Como o estatuto desta entidade diz respeito a uma localidade, então esse estatuto diz respeito aos mutuários que possuem propriedade na Caixa Econômica Federal. Mas nas demais localidades do estado da Paraíba, nós sabemos que não é somente a Caixa Econômica Federal que faz contratos de habitação, né? Outros bancos, inclusive o Banco do Brasil e até bancos privados também realizam contratos, né? E essas pessoas se utilizam desses contratos para se tornarem um contrato de financiamento. Quem não tem dinheiro para comprar uma casa de imediato, usa claramente a questão do financiamento de um banco para se poder então adquirir um imóvel. Neste caso específico, nós estamos tratando de uma residência, de uma casa, né, em que você adquiriu através deste contrato. O morador já tem outra perspectiva de entendimento. É todo aquele que reside, todo aquele que mora, o próprio nome. Não é necessariamente o mutuário. Não é necessário entender somente aquele que possui contrato. Pode ser aquele inquilino que adquiriu por aluguel o contrato por um mutuário, né? Isso acontece demais, essa questão de a pessoa não residir e a pessoa alocar o seu imóvel para uma outra pessoa. Esta pessoa tem o direito de participar da associação, independente dele ser mutuário ou não, certo? É importante que se diga isso, porque a associação ela vai tratar da questão da moradia e tudo que disser respeito à moradia se refere à estrutura local, como também a associação vai tratar de questões de financiamento ou dos fatores relacionados à habitação. São duas lutas que, por exemplo, em alguns bairros em nossa cidade, Campina Grande, nós sabemos que existem as chamadas SABs, as sociedades dos amigos do bairro tal, né? E também existem aquelas associações de moradores. Especificamente, essas associações, elas não são criadas para tratar dessa questão do financiamento. Esse tipo de associação, elas são criadas para discutir problemas do bairro, relacionadas àquela localização, ou àquela vila, ou aquele conjunto de casas, especificamente para tratar a melhoria da qualidade de vida do povo naquela localidade. Por isso que a associação hoje em dia existe a associação que reúne
essas duas naturezas em um só. Vários motivos levam a esse tipo de associação serem constituídas. Uma delas é que talvez elas não queiram que uma outra associação, que uma outra entidade sirva como elemento para organizar a luta da moradia nesse determinado local ou nesse determinado lugar. Por isso que ela se distancia de uma outra associação, de uma outra entidade, só especificamente para aquele setor ou só especificamente para aquela realidade local. É importante que, claro, se diga isso. Então, é importante também dizer que o maior propósito de uma sociedade que discute a moradia é o debate da qualidade de vida dos seus moradores, certo? E a qualidade de vida dos seus moradores é uma discussão muito ampla, que não se resume como na questão da habitação, que diz respeito ao contrato de financiamento. É importante que se diga que uma associação de moradores vai muito além desse propósito do financiamento, porque as discussões do financiamento dizem respeito às questões da construtora na qual realizou o contrato e também diz respeito às questões relacionadas à instituição financeira no qual você efetivou contrato com esta instituição financeira. Pode ser um banco, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, ou outro banco que estabeleceu um contrato de financiamento da casa própria, que esta é a questão. Então, as discussões relacionadas à habitação, essas discussões elas são específicas. Não é a mesma coisa das discussões relacionadas à moradia, certo? Poderia apenas ser uma associação para discussão dos mutuários, beleza. E aí só discutir o problema relacionado com relação ao financiamento, ao contrato com essas instituições financeiras. Por outro lado, nós temos também a questão da discussão da moradia. E quando discute essa questão da moradia, discute a questão do morador e da vida social deste morador em uma determinada área, mas aquela área não é uma ilha. Por isso que o movimento comunitário, ele também se amplia numa dimensão municipal, ele também se amplia numa dimensão estadual, ele também se amplia na questão nacional. Existem entidades de âmbito nacional, entidades de âmbito estadual e entidades de âmbito municipal e também, no caso, local, seja um bairro, seja um conjunto, uma vila. Então vamos colocar aqui que o combate, no caso do financiamento, a entidade vai discutir somente essa questão contratual e o compromisso contratual entre o mutuário e a instituição financeira. Então, especificamente é esta a principal causa que a gente trata como causa mutuária, certo? Com relação à moradia, esta questão da moradia vai discutir outras coisas, certo?
vai alencar problemas outros que não dizem respeito ao contrato. E aí o elemento do estatuto, a proposta do estatuto, ela é muito ampla. Ela não vem somente discutir uma questão de iluminação pública, por exemplo, a questão do saneamento básico, por exemplo, a questão do esgotamento, algum problema que diz respeito à estrutura física do bairro, mas a questão da qualidade de vida. Quando nós discutimos a qualidade de vida, nós tratamos de questões culturais, nós tratamos de questões também sociais e também nós tratamos de questões políticas.